nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Irmãos, hoje nós vamos falar e meditar um pouco sobre a linguagem de Jesus. A linguagem de Jesus. Eu estava pensando sobre isso esses dias, né? Porque onde Jesus ia, o que acontecia? Uma multidão o seguia, porque queriam ouvi-lo falar. E é interessante quanto tempo começou o ministério de pregação de Jesus. Quanto tempo demorou? 3 anos. E o ministério de pregação de Jesus, será que modificou alguma coisa na história? 3 anos. Modificou o mundo. Porque hoje nós dividimos a história antes de Cristo, depois de Cristo. Estão querendo até arrancar o nome de Cristo da história, porque agora era comum, né? Que eles estão a ser... eles estão dividindo em era... Não lembro o termo, mas nos livros de história já não querem falar antes de Cristo e depois de Cristo, que há um movimento mundial para extirpar o nome de Cristo, né? Mas nós sabemos que Jesus, ele modificou a história. Eu fico imaginando, até na semana passada a gente falou sobre Jesus entrando num barquinho, se afastando e a multidão na praia para ouvir, e ele começa, eis que o semeador saiu a semear, e ele começa a anunciar aquela mensagem, e o povo ali ouvindo, ávidos por ouvir o Senhor Jesus. Uma das coisas que nós devemos entender é que na época de Jesus, o povo estava sob o domínio dos romanos, e a língua hebraica já não era tão utilizada, era mais utilizada nos ambientes das sinagogas, nos ambientes religiosos. E Jesus, ele falava o aramaico. E o aramaico é uma mistura de hebraico com árabe, são línguas meio aparentadas assim. E o aramaico até hoje em dia existe em algumas regiões aí do mundo, em poucas regiões do mundo. Minúsculas regiões do mundo, mais isolado assim. Mas ainda nós podemos, se tivermos curiosidade, ouvirmos a língua que Jesus usou para pregar, para anunciar. Nós temos alguns exemplos, quando fala Talita Cumi, quando fala Eli, Eli, lama sabachthani, e os escritores do Novo Testamento, dos Evangelhos, que escreveram em grego, porque grego era o inglês da época, né? Era a língua universal, porque havia a helenização do mundo de então. E a língua grega, então, era uma língua como hoje em dia, o inglês, que cada um tem que saber um pouquinho para conseguir sobreviver no mundo moderno. Naquela época era o grego, mas a língua de Jesus era o aramaico, né? E Jesus usava o aramaico lá da Galileia, então Jesus era uma pessoa que era reconhecido pelo seu sotaque. Imagine aqui no Brasil, a gente reconhece quando está conversando com um mineiro e quando está conversando com um cearense, ou quando está conversando com um paulista ou com um carioca, por causa do sotaque. Então Jesus, ele tinha um sotaque peculiar da região da Galileia, porque ali na Galileia ele viveu a maior parte da sua vida e fez o seu ministério, e foi por ali, na região da Galileia, que ele realizou a maior parte dos seus milagres. Então, imaginem, eu quero construir uma ideia aqui com os irmãos, de Jesus pregando, falando, ensinando em aramaico, e com um sotaque peculiar, a tal ponto que alguém poderia ouvir e dizer, é lá da Galileia, a Galileia das nações, que seria uma região assim meio marcada negativamente, porque chegavam a dizer, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Era uma região um pouco discriminada, e Jesus
ele realizou a maior parte do seu ministério naquele lugar. E Jesus era um homem simples. Então, para Jesus faltaria a erudição dos religiosos de Israel. Ele não era um teólogo da sua época. Ele era um carpinteiro. Ele era de uma família simples, de uma família pobre. E naquela época também em que os filósofos gregos eram admirados, Jesus também não tinha a erudição dos filósofos da sua época. Era um homem simples, um carpinteiro com um sotaque que fazia com que ele fosse percebido em qualquer lugar. O nome dele era um nome comum para o tempo, para a época. Se vestia com uma roupa comum. Como que se vestiam os religiosos daquela época? Com roupas multicoloridas, cheias de franjas, com versículos bíblicos do Antigo Testamento por todos os lados. Mas Jesus passaria como qualquer um na rua, porque a roupa dele era uma roupa comum, com um nome comum. E um homem de uma família comum também. Ele morava numa casa simples e em 3 anos colocou a nação e a elite religiosa da sua época de ponta cabeça. E como que ele conseguiu fazer isso, né? Como que um homem simples, como Jesus de Nazaré, conseguiu fazer isso? Quais os fatores? Porque as pessoas se reuniam em multidões para ouvir o Senhor. Se o que não faltava naquela época eram os mestres. Se eles quisessem ouvir, tinha lá o quê? Os fariseus. Fariseus eram os doutores da lei, né? Quem quisesse poderia ouvir os fariseus. Os saduceus, que eram aqueles que eram doutores da lei, mas que não acreditavam na ressurreição. Tinha os zelotes, que eram aqueles que queriam estabelecer o reino de Deus na marra e com armas. Hoje em dia seriam quem mesmo? Né? Tomar o poder com armas. Os escribas, que eram aqueles que eram os copistas, que copiavam então o Antigo Testamento. Os rabinos, que lideravam as sinagogas. Os maiorais, que eram os chefes das sinagogas. Os levitas, os sacerdotes. Se o povo quisesse ouvir alguém, o que não faltava eram líderes religiosos. E facilmente eles eram identificáveis por causa da vestimenta, das suas funções. Eles marcavam presença no meio do povo e muitas vezes até escolhiam os horários de pico para em praça pública fazerem as suas orações. Mas por quê? Que a palavra de Jesus, que a linguagem de Jesus, que o ensino de Jesus causou assim tanto impacto na sua época? Em 3 anos ele muda o mundo. Como que foi isso? Primeiro fator é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus era uma mensagem inovadora. Inovadora por quê? Vamos ler então lá em Lucas, diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Sabe o que tinha de diferente na mensagem de Jesus? É que durante milênios, no meio do povo, era ensinado que Deus odeia os pecadores. Os pecadores eram apedrejados, as prostitutas, a mulher adúltera era apedrejada em praça pública. Aquele que não se submetia à lei e andava não de conformidade com a lei, era relegado como um pária da sociedade, e não era e não seria visto pelos seus líderes como alguém que fosse objeto do amor e da graça de Deus, de jeito nenhum.
Então, na mensagem dos líderes daquela época, quando eles viam um cego, quando eles viam um coxo, quando eles viam um aleijado, quando eles viam uma prostituta, quando eles viam alguém que não frequentava as sinagogas, quando eles viam alguém que não andava conforme a liderança do seu tempo, essas pessoas eram rejeitadas, destruídas, esmagadas psicologicamente e emocionalmente. E era uma questão de milênios. Sabe que quando algo se impregna no coração e na mente dos homens, o peso do pecado, o sentimento de que se isso está acontecendo é porque eu mereço. E Jesus, ele chega e começa a dizer o contrário. Ele começa a dizer que Deus ama os pecadores. Hoje em dia, para nós que ouvimos isso todos os domingos, é uma coisa muito comum, né? Jesus ama o pecador. Mas para aquele povo que Jesus começa a pregar, que Jesus começa a falar, era uma revolução. E de repente a mente deles se abriam. E eles pensavam, que mensagem é essa? Que palavra é essa que inclui aqueles que são rejeitados? A mensagem de Jesus era inovadora. Uma mensagem que ecoava e fazia sentido apenas fora dos ambientes religiosos da sua época, onde os pobres, os doentes e pecadores estavam excluídos. Não fazia sentido para o fariseu, não fazia sentido para o saduceu, não fazia sentido para os zelotes. A mensagem de Jesus não fazia sentido para os sacerdotes. A mensagem de Jesus não fazia sentido para os levitas. Jesus dizia que Deus amava os pecadores. Milênios de exaltação aos religiosos, em detrimento dos sofredores e miseráveis. Até os próprios discípulos chegavam a dizer: quem pecou para que esse nascesse cego? Porque eles achavam que todo o sofrimento humano era resultado do pecado, e Jesus chega e diz assim: olha, Deus ama o pecador. Não que Jesus era conivente com o pecado, mas ele declarou o amor de Deus para com o homem pecador. E todos aqueles que eram invisíveis da sociedade se tornaram protagonistas do interesse de Jesus. Os irmãos estão percebendo a transformação que Jesus operou? Mas a mensagem do Senhor é que mesmo aquele indivíduo mais miserável, ele tem dentro de si a dignidade do reino. Então Jesus via a imagem e semelhança do Pai em cada ser humano que encontrasse pela rua. É muito ruim quando nós andamos por aí e vimos nas ruas os caídos, aqueles que estão nas sarjetas, e não temos a mesma percepção e a mesma visão de Jesus, do Jesus que ama profundamente o pecador. O segundo fator de Jesus ter causado tanto impacto é que a mensagem dele era uma mensagem não autorizada pelas instituições da sua época. No versículo 2 do capítulo 15 diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A mensagem era tão inovadora que os líderes religiosos estavam dizendo: esse cara aí está recebendo pecadores, e pior, está tendo comunhão, comendo com eles, porque eles queriam que Jesus se submetesse
aquele grupo de líderes da sua própria época. Eles queriam que Jesus tivesse uma espécie de carteirinha de pastor, né? De carteirinha de líder, porque assim ele estaria submisso aos mecanismos de controle, a tal ponto que os líderes da sua época, os líderes religiosos diziam assim: com que autoridade fazes isso? Se fosse nos dias de hoje, mostra a tua carteirinha. Você pertence a qual convenção? Você representa quem? Irmãos, Jesus ignorou os donos do ministério da sua época. E é por isso que ele era perseguido pelos fariseus, e é por isso que ele era perseguido pelos levitas, e é por isso que ele era perseguido pelos sacerdotes, e é por isso que ele era perseguido pela elite religiosa da sua época, porque ele, ignorando toda a estrutura da sua época, hoje seria toda a estrutura denominacional, ele saía pelas ruas com a mensagem que hoje nós consideramos muito simples, mas mais revolucionária de todos os tempos: que Jesus ama os pecadores. Ele estava fora e longe dos mecanismos de controle, sem a menor intenção de agradar aos poderosos. Jesus, ele era respeitoso, empático e dedicado com o povo simples da sua época. Mas Jesus era extremamente duro com os religiosos, com os hipócritas, com os senhores que escravizavam as pessoas com os seus preceitos religiosos. Os irmãos estão percebendo por que Jesus ele foi aceito pelas multidões que queriam ouvi-lo, em detrimento dos líderes que queriam matá-lo. Ele respeitava o sofredor e pregava o evangelho da graça de Deus. É muito triste hoje em dia, porque assim como haviam mecanismos de controle na época de Jesus, hoje em dia também existem, né? Quando a pessoa começa a pregar uma mensagem dissonante daquilo que os poderosos querem que seja transmitido. Como é chamado de tolo aquele que vai atrás do necessitado, do que sofre, do que está enfermo, do que não pode retribuir em nada, buscando assim os pecadores. Terceiro fator, e isso daqui me tocou profundamente. Eu dei uma olhada num livro que eu comprei há uns 40 anos atrás, então eu li já faz algum tempo, de um teólogo chamado Joaquim Jeremias. E esse cara, ele faz uma análise da linguagem de Jesus. O versículo 3 diz assim, né, que as multidões vinham para ouvi-lo, os pecadores, os publicanos, os fariseus, eles questionavam, e Jesus então fez o quê? Propôs esta parábola. A linguagem de Jesus era diferente, o jeito de Jesus falar era diferente, a maneira de Jesus se comunicar com o povo era diferente. Ele tinha predileção pelas parábolas, ele contava histórias para inculcar no coração de quem ouvisse a respeito do reino de Deus. Tem um teólogo chamado Joaquim Jeremias, e ele fez um trabalho. Sabe o que ele fez? É que Jesus falava em aramaico, mas quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, mais ou menos uns 30 anos depois, os evangelhos, né? Eles escreveram em grego, que era a língua universal. E esse Joaquim Jeremias, sabe o que ele fez, pastor? Ele pegou o Novo Testamento em grego, aquilo que Jesus pregava, e ele fez uma tradução inversa, retroagindo ao aramaico daquela época. Porque ele queria ter a percepção
de qual a maneira que Jesus falava naquela época. E por que Jesus era tão impactante naquela época? Os irmãos se lembram que Jesus, ele tinha um sotaque, certo? E ele pregava em aramaico. E era um aramaico da Galileia. Então ele já tinha um jeito peculiar de falar. E Joaquim Jeremias, ele descobre uma coisa extraordinária. Que as palavras de Jesus estavam cheias de todos aqueles métodos poéticos da linguagem hebraica que nós encontramos nas poesias do Velho Testamento. Então, ele usava de aliterações e assonâncias, isto é, a utilização de palavras semelhantes, a utilização de palavras que tinham o mesmo efeito sonoro, no começo, no meio, no final da frase. Às vezes 5 ritmos na mesma frase, criando uma musicalidade enquanto ele estava transmitindo aquela mensagem, como se fora um dos grandes poetas do seu tempo a discursar na mais bela linguagem que é possível falar. Ele usava de paranomásias. Eu sei que são palavras e termos difíceis, nós não vamos explicar agora, mas também traz a ideia de semelhanças de palavras, que ele usava para marcar, inculcar no coração e na mente do povo aquilo que ele estava transmitindo. O paralelismo antitético, que seria a repetição de frases com alguma modificação para frisar aquilo que era a parte central do seu ensino e da sua palavra, além de usar também o passivo divino, que seria uma forma muito peculiar de dirigir-se ao Pai. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu fico imaginando Jesus pregando em aramaico, e as suas palavras tendo aquela musicalidade, aquela poesia, e aquele ritmo, e as palavras tônicas que ele usava marcavam todo um caminho e uma direção, aonde aquelas frases chegavam até a mente e o coração do povo de uma forma totalmente diferente, marcando. Algumas pessoas perguntam assim: como que eles lembravam aquilo que Jesus ensinou? Porque a forma de falar de Jesus era diferente de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Uma poeticidade e uma capacidade a tal ponto que uma vez mandaram prender Jesus, né? Foram lá para prender Jesus. Diz assim a palavra, que está lá em João. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles não conseguiram prender Jesus. Eles ficaram paralisados diante da palavra de Jesus. Eles ficaram extasiados diante da beleza e da forma e da entonação e do tom de voz e da maneira como Jesus transmitia a sua mensagem. Eis que o semeador saiu a semear. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu os seus haveres. E assim ele ia contando as suas parábolas, e o povo aos borbotões, extasiados, ouvindo de uma forma indireta, mas profunda, a mensagem do amor e da graça de Deus. Eu queria 5 minutos para estar lá naquele tempo ouvindo a voz do Senhor, transmitindo. Para quem é da área da poesia, isso daqui é extraordinário. Ninguém jamais falou como este homem. Interessante que a forma dele falar tinha um diferencial poético e
tocava profundamente na alma e nos corações humanos. A sílaba tônica, final e não inicial, representa algo interessante. É que, dependendo de onde você coloca a sílaba tônica, a frase tem o impacto de uma acusação. E dependendo do lugar onde você coloca na linguagem dele, no aramaico, a sílaba tônica, a palavra tem um impacto de um aconselhamento, de uma reflexão. E Joaquim Jeremias descobriu que a sílaba tônica das palavras escolhidas por Jesus traziam sempre a ideia da reflexão, a ideia do amor, a ideia da graça, a ideia do acolhimento. Então, a suavidade das suas palavras. E aqui nós encontramos então o Mestre como aquele que transmitia de uma forma diferenciada a mensagem do Evangelho. Eu fico espantado com uma leva de pregadores que surgiu depois, que gritam e que espumam pela boca, e que batem nos seus púlpitos, e que berram e berram e berram. E eu fico pensando, que distanciamento do Mestre. Quando a Bíblia diz que basta ao discípulo ser como o seu Senhor. E a palavra diz que ele não saía berrando pelas ruas. Mas mansamente, ele transmitia a sua mensagem. E ele não pisava a cana quebrada e nem apagava o pavio fumegante. É o que fala de Jesus. Pisar a cana quebrada é quando aquele instrumento musical feito daquela cana era jogada no chão, porque se estragou, mas Jesus catava e consertava. E quando o mau cheiro da candeia vinha, porque o pavio estava acabando, ele não apagava o pavio, mas ele restaurava para que houvesse mais luz. E assim Jesus faz. Ele nos restaura para o seu louvor. Ele nos restaura para que a gente brilhe e a luz do Senhor brilhe através de nós. Quarto fator é que a mensagem de Jesus quebrava os paradigmas do senso comum. Aqui em Lucas, Jesus começa a contar uma história, e essa história, a gente está tão acostumada com ela que a gente não percebe que Jesus está quebrando paradigmas. Quando ele diz assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando em casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus quebra os paradigmas quando ele diz assim, que aquele um acaba se tornando mais importante que os 99 que não precisavam ser encontrados. Valorizando aquele que era considerado naquela sociedade, o perdido, o sujo, aquele depravado, aquele que não merecia, e aquele que era mais digno do esforço do pastor em ir restaurá-lo. Isso caía como uma bomba no coração dos fariseus daquela época, que diziam assim, graças te damos, ó Pai, porque nós não somos como estes, perdidos. E Jesus diz o contrário, aquele que está perdido é digno de ser buscado. E haverá mais alegria no céu por ele, do que por 99 que não precisam.
ser buscados. Ele conta a história da dracma perdida. A mulher, tendo 10 dracmas, perde uma e faz todos os esforços para encontrar uma, em detrimento das 9. Jesus está na contramão do pensamento e do senso comum da sua época. E diz que quando ela acha aquela dracma, ela chama as amigas, as vizinhas: alegrai-vos, porque achei a minha dracma. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele conta a terceira história, quebrando paradigmas, quando ele exalta, os irmãos conhecem a história do filho pródigo, ele exalta aquele filho que se perdeu e foi encontrado. Quando o pai disse assim aos seus servos: trazei a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão, alparcas no pé, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Mas o filho mais velho ouviu as músicas, a dança, a festa, por causa de um que tinha se perdido. Ele fica triste e ele se indignou, não queria entrar na casa. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Jesus estava dizendo: olha, não adianta você ser escravo do mandamento. Não adianta você ser escravo do mandamento, mas você não tem amor. Se entristece com o teu irmão. E ele diz: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Jesus, ele quebra os paradigmas, porque a ovelha perdida, ele diz que era mais relevante que as 99 seguras. A dracma perdida recebe mais dedicação que as que não foram perdidas. O filho perdido é recebido com festa, e há mais alegria no céu pelo pecador arrependido do que por aquele que não necessita de arrependimento. Os irmãos entenderam porque queriam matar Jesus? Tem lá a pastorada tradicional da sua época ensinando: Deus odeia o pecador, Deus, se adulterar vai ser apedrejado, se pecar vai morrer, se está sofrendo é porque pecou, se é aleijado é porque pecou, se é cego é porque pecou, se é leproso tem que estar afastado da sociedade, discriminado, porque a mão de Deus pesou. E chega um homem com sotaque de Galileu, falando o aramaico dos caipiras, um homem vestido de trajes comuns, com um nome comum, de uma família comum, e perverte todo o pensamento daquela época, dizendo: Deus ama o perdido pecador. Eles queriam matá-lo. Agora, a mensagem de Jesus, o quinto fator, é uma mensagem baseada em um profundo conhecimento da natureza humana. Jesus, ele conhecia o que havia no coração dos religiosos da sua época: a hipocrisia, a falsidade. Hoje em dia é a mesma coisa. Quanto mais legalista um grupo, mais hipócrita.
Porque o legalismo não consegue modificar o coração de ninguém. A pessoa legalista é a pessoa que a cada momento quebra os princípios que ela mesma alega cumprir. E foi o que Jesus falou. Ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês preparam fardos enormes para colocar sobre o ombro do povo, mas vocês nem se movem 1 milímetro para carregar qualquer desses fardos. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês vão para todos os lados querendo fazer um prosélito, e no final, quando vocês conseguem converter alguém a este caminho de hipocrisia, vocês fazem com que essa pessoa se torne 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Jesus, ele conhecia o coração dos religiosos, mas Jesus também conhecia a natureza da alma dos sofredores. Jesus tinha acabado de ver, antes de contar essa história, as 3 parábolas. Jesus tinha visto uma mulher que era encurvada, sabe? Ela era encurvada. E a Bíblia diz que Satanás a escravizava por anos, e ela andava encurvada, ela não podia se endireitar, e estava sofrendo, estava angustiada. E daí Jesus curou aquela mulher, expulsou aquele demônio que causava aquela enfermidade. E os fariseus disseram o quê? Ficaram furiosos, porque Jesus tinha libertado aquela mulher no sábado. E daí Jesus, ele pega e começa a contar essas parábolas, porque existe mais um fato nessa história, que Jesus, ele conhecia por que aquela mulher estava encurvada. Era Satanás que a havia escravizado. No outro caso, Jesus sabia por que aquela mulher tinha um fluxo de sangue e o quanto sofria, e tocou na orla dos vestidos de Jesus e foi curada, porque havia sofrimento por muitos anos. Jesus sabia do homem da mão mirrada, o quanto aquilo afetava a sua alma e o seu coração. Jesus olhava para os leprosos e entendia o sofrimento que havia no coração daqueles leprosos que eram abandonados pelas suas famílias, com medo da contaminação, e tinham que viver de esmola, isolados em grupos, nas cercanias da cidade. E Jesus se compadecia do sofrimento, da história pessoal de cada um. Jesus sabia que por trás de uma pessoa havia uma história de vida. E Jesus causava impacto quando falava, porque quando ele olhava para alguém, ele olhava mais do que um indivíduo, ele olhava o coração daquele indivíduo. E Jesus sabia o tamanho do sofrimento. O olhar de Jesus penetrava essas almas e expunha suas dores, e compadecia, e condoía-se de cada dor. Às vezes o nosso culto a Deus é um culto tão frio, né? E quando a gente vai evangelizar, a gente não consegue olhar nos olhos e na alma e no interior do indivíduo, sabendo que ali tem uma história de dor, uma história de pecado, uma história de sofrimento, que pode ser tocada e transformada pela graça, pelo poder de Deus, se você tão somente liberar a palavra de Deus, testemunhando daquilo que o Senhor pode fazer, com misericórdia, com empatia, com amor. Por isso que Jesus, quando conta as 3 parábolas, a primeira é um drama empresarial, a segunda é um drama financeiro doméstico, e a terceira é um drama familiar, abrangendo os aspectos da vida do homem, porque Jesus sabia o que havia no homem. E finalmente, por que as multidões seguiam Jesus para ouvi-lo?
porque a mensagem dele era encharcada de uma profunda comoção. Em diversos momentos se dizia, assim moveu-se intimamente no seu espírito ao ver as multidões. Moveu-se de íntima compaixão e curou. Sabe por que às vezes a gente impõe as mãos? Hoje a gente tem o desafio de impor as mãos, né? E nada acontece, porque falta a compaixão de Jesus. Tem gente que impõe as mãos e pensa, se der certo eu vou ficar famoso. Tem gente que impõe as mãos para curar e já está pensando se acontecer algo, para quem que ele vai contar. Mas quando Jesus fazia isso, ele fazia porque havia uma compaixão, porque ele foi movido de íntima compaixão, porque o coração dele foi movido e ele sentiu a dor daquela pessoa. Eu quero convidar você que abrace a pessoa que você quer ver liberta e se permita mover pelo espírito de íntima compaixão, como fazia Jesus, com fé, confiança no poder e na graça de Deus. E finalmente, a mensagem de Jesus unia palavras, ações e acontecimentos. Como é que é isso? Jesus, quando estava num lugar, ele via um fariseu falando besteira, ele aproveitava aquele acontecimento, ele realizava um milagre para ilustrar o acontecimento, e ele falava uma parábola que fazia sentido no meio daquele acontecimento. Ele usava a palavra, as ações e aproveitava o acontecimento que estava ocorrendo naquele momento. Isso é muito interessante, a gente chama isso de ações parabólicas, né? Então, as mensagens faladas de Jesus eram ilustradas pelos milagres que ele realizava. Ele não realizava milagres à toa, e eram contextualizadas dos acontecimentos ocorridos em tempo real ao seu redor. Ele se aproveitava do momento em que alguém abria o telhado e baixava um paralítico até ele, para ensinar sobre o poder de Deus para curar e perdoar pecados. E com as suas palavras ensinava o povo, tendo uma ilustração diante de si e se aproveitando de um acontecimento para que aquelas pessoas tivessem marcadas no seu coração a grandiosidade da visitação de Deus naquele lugar. Como é que eu posso ilustrar isso? Na vida de cada um de nós, né? O casamento perfeito entre palavras, ações e acontecimentos. As ações parabólicas. Quando você for impor as mãos, vai estar acontecendo algo ali. E vai ter uma palavra de Deus para você. E vai ter um ensinamento para a pessoa e um ensinamento para você. E Deus toma conta de todo aquele ambiente, de tal forma que o acontecimento, a tua ação e as palavras estão intimamente ligadas, na intenção de te fazer crescer em conhecimento, em graça e em poder diante de Deus. Cada acontecimento da sua vida é uma oportunidade para Deus falar. Cada acontecimento da sua vida é uma oportunidade para Deus agir. Cada acontecimento da sua vida pode ser transformado numa parábola da graça de Deus e do ensinamento de Deus para a sua edificação. Se você começar a olhar a vida assim, muita coisa vai mudar. Você está andando com Jesus. Jesus vai aproveitar cada acontecimento para abençoar. Se você se submeter a Ele. Nós temos algumas aplicações que eu gostaria de trazer para os irmãos. Primeira, as palavras de Jesus faziam bem e não mal. Tinha poeticidade, profundidade e beleza. Uma vez eu escutei o testemunho de alguém que disse assim: cada vez que eu ouço aquele pregador eu saio
me sentindo culpado e me sentindo mais miserável. E com Jesus era totalmente diferente, né? Jesus e suas palavras, por mais duras que fossem, no final tinham um escape para que a pessoa saísse dali melhor. Segunda coisa, os clichês afastam o homem de Deus. O clichê puxa o nível para baixo da racionalidade e da inteligência. Nós vivemos hoje em dia um evangelho de clichês, né? São frases feitas. Jesus fazia o contrário, ele falava o inverso daquilo que os religiosos da época pensavam. E com as suas palavras ele transformava as circunstâncias. Outra coisa, Jesus usava palavras penetrantes que afetavam a alma, trazendo frescor ao coração. E Jesus aproveitava cada circunstância para glorificar o Pai. Jesus escolhe um jeito todo especial, você pode ter certeza, para falar com você. Sabe tudo o que está te acontecendo? Não é aleatório. Deus permitindo, porque Ele quer falar ao seu coração. E o seu falar estabelece uma linha direta com a sua alma. Sabe que quando Jesus falava por meio de parábolas e por meio das poesias e da musicalidade do ritmo das suas falas e da construção das suas frases, muita gente ouvia, mas não entendia. Mas quando a pessoa se permitia que a palavra entrasse no interior, aquela pessoa era transformada de dentro para fora. Por isso que Jesus disse que usava as parábolas para que ouvindo não entendesse, e não percebesse, e não se convertesse. Mas aquele que ouvia com o coração e com a alma, era impactado interiormente. Ele quebra os paradigmas que o impedem de prosseguir no conhecimento de Deus. Finalmente, permita-se ser tocado, quebrantado, transformado pelo ouvir a voz de Jesus. Jesus vai agir usando a sua palavra, usando os acontecimentos ao seu redor e usando milagres oriundos da sua compaixão. Basta você querer. Eu queria que hoje nós saíssemos daqui com a convicção de que Jesus está junto e Ele vai usar as circunstâncias para falar ao seu coração. E que você entenda e se permita ter essa experiência sobrenatural com a presença de Jesus na sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quando lemos as bem-aventuranças, quando lemos o Sermão da Montanha, lemos as parábolas do reino, quando ouvimos as parábolas da dracma, do filho pródigo, da ovelha perdida, quando ouvimos falar, ó Deus, que o Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e quando ouvimos a sua voz nos falando do aprisco, e o Senhor se manifestando como a videira verdadeira e o Pai, o viticultor, e imaginamos o tom da sua voz, a musicalidade da sua fala, a profundidade dos seus ensinamentos, nós podemos dizer: para quem iremos nós? Porque ninguém jamais falou como o Senhor, e ainda fala. Por isso pedimos, ó Deus, que hoje
cada um de nós, possamos sair daqui com o sentimento profundo dessa comunhão contigo, que fala no íntimo da nossa alma e do nosso ser, e que essa comunhão, ó Deus, possa fazer com que a nossa vida seja transformada, e que nós possamos ter um nível de comunhão contigo e de intimidade contigo, e de comoção diante da tua presença muito maior, e que possamos ser instrumentos do Senhor, ó Deus. Que possamos levar a tua presença, que possamos caminhar contigo, e que possamos ver o Senhor realizando, através das nossas vidas, os milagres de transformação de vidas e coração. Que nós também possamos ser revolucionários no amor e na graça que procede do Senhor, no anúncio de que o Senhor ama os pecadores. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.